primeiro lugar, queria dizer toda a satisfação que eu tenho de estar aqui com os senhores, com as senhoras, nesta noite. Foi um dia bastante cheio para mim, mas podendo ter contato com o Instituto Santo Adão, que faz parte toda a Liga Cristo Rei, junto com o Centro Dom Bosco. Mas nós temos uma grande afinidade, não só eu enquanto príncipe, eu sustento que a única solução para os problemas atuais é aquele que nos une, que é a restauração do reinado social do nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da Santíssima Virgem, por meio do reinado da Santíssima Virgem. Esse é o ponto que nos une, porque nós vemos nesse mundo que está numa decadência, uma apostasia generalizada, não há outra solução. Mas, de fato, há algo que nos anima. Os inimigos da fé estão perdendo o ânimo. E nós, que defendemos os mesmos ideais, eu enquanto monarquista, enquanto príncipe, eu faço parte desde a minha infância do Instituto, hoje Instituto Plínio Correia de Oliveira, nas primeiras reuniões, quando ainda não havia TFP, havia apenas grupo chamado Grupo do Catolicismo, que tem a revista até hoje. Não sei se recebem aqui o catolicismo ou não. Bom, eu fui levado a esses ideais pelas mãos do meu pai, porque meu pai era amigo de infância do professor Plínio Correia de Oliveira. Se conheciam quando um tinha 13 anos, o outro tinha 12 anos. E os primeiros congressos, etc., que eu assisti, eu tinha, com o grupo de catolicismo, que se chamava naquele tempo, eu tinha 15 anos. E desde quando eu encontrei os primeiros congressos, quando se anunciou-se toda a devoção de São Luís de Montfort, aquele ritual, a solução que está na consagração à Santíssima Virgem, tendo em vista a restauração da cristandade, eu disse, irmão, aqui está a razão de ser minha existência. Eu vou combater por isso. Naquele tempo já tomei essa resolução. E graças a Deus hoje eu tenho 81 anos, mas não me arrependo, muito pelo contrário, só tenho a agradecer a Deus. E eu posso assegurar que não há coisa mais interessante do que lutar pela Santa Igreja Católica Apostólica Romana e pela restauração da cristandade. Porque, de fato, é algo não só que é uma obrigação de consciência, nós somos católicos militantes, mas é um ideal que justifica o sacrifício da minha vida, de uma existência. E nos contatos que eu tive com a Liga Cristo Rei, com o Centro Dom Bosco, lá eu conheci o Ademir, depois eu conheci aqui também naquela congresso que organizaram aqui, aquele encontro que organizaram aqui. Eles são os mesmos ideais, nos unem. Portanto, eu tomo a liberdade de dizer, somos aliados e estamos entre nós, o que nos une é esse ideal da cristandade. Esse ideal da cristandade que não é apenas para resolver os nossos problemas pessoais, mas é muito mais. É a glória de Deus, nosso Senhor. Porque exatamente um dos artifícios da Revolução foi aos poucos, diluindo essa ideia da cristandade, sobretudo no começo do século XX, quando, infelizmente, se quebraram as barreiras com a ideia do Estado laico, se aceitou o Estado laico republicano, etc., as pessoas perderam a consciência daquilo que é tão bem explicitado Santo Inácio de Loyola. E o homem foi criado para conhecer, amar e servir a Deus nosso Senhor. Quer dizer, o objetivo da nossa vida é o que nosso Senhor Jesus Cristo nos disse, procurar o reino de Deus, sua justiça e o resto todo virá para o acréscimo. Ou que nós rezamos todo dia no Pai Nosso, quando dizemos, venha a nossa, seja feita a vossa vontade, venha a nosso reino, assim na terra como no céu. Porque nós temos a obrigação, como católicos, fazer desse mundo uma anticâmara do céu. Aqui também tão bem escrito pelo Papa Leão XIII na Immortale Dei, em que ele diz que, a respeito da Idade Média, tempo houve que a filosofia do Evangelho governava os povos, as nações, etc. E havia uma harmonia social. É um trecho conhecidíssimo, Leão XIII, vale a pena, eu notei aqui de cor,
mas lembro, o tempo houve, e depois escreve a harmonia que havia e a colaboração entre a Igreja e o Estado, a harmonia de um com o outro, a aceitação da supremacia da Igreja, porque, segundo a doutrina católica, são duas esferas separadas, a temporal e a espiritual. Mas a primazia está na Igreja. Em matéria de fé e moral, a última palavra está na Igreja. E com o lacismo, o que aconteceu? A última palavra ficou com o Estado. Nós vimos aqui, nessa última tragédia, que houve a Covid, nós vimos a Igreja totalmente submissa ao Estado. E não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Por quê? Porque por fraqueza, por tibieza, por falta da recordação de que nós somos soldados de Cristo antes de mais nada, se deixou de lado a ideia da ressurreição da cristandade e a aceitação do chamado Estado laico. E eu confesso que eu tenho nas minhas palestras, em todos os ambientes possíveis, a DESG, coisas de empresários, etc., todos os ambientes, não só os ambientes católicos, mas outros ambientes, quase que o hobby que eu tenho, leitmotiv, enfim, são vários temas, mas é quebrar a ideia do Estado laico. E o argumento é simplíssimo. Nunca ninguém me refutou. Não é? Se se tira Deus do panorama, o Estado fica Deus. O Estado tem a última palavra. Se julga direito militar sobre aborto, sobre a eutanásia, sobre a ideologia de gênero, sobre o divórcio, sobre a propriedade privada, passando por cima dos mandamentos. Não sei quem aqui é advogado. Só um? 2. Qual a causa? Tem alguém lá no fundo também. 3. A causa do caos jurídico no Brasil qual é? Que não se respeita a lei de Deus. A supremacia da lei de Deus. Resultado, cada cabeça uma sentença. E é um caos jurídico total. De cima a baixo. Porque renunciou-se à ideia da supremacia da Igreja e da ideia que nós devemos procurar, antes de mais nada, a glória de Deus, o serviço de Deus. Aquilo que Deus nos mandou, ir e evangelizar todos os povos. E esqueceu-se de outro princípio também de fé. Deve haver uma só religião e fora da Igreja uma salvação. Inicialmente com o concílio, no esquema de dignidade humana, fez uma confusão e a confusão é simples, não, mas onde é que fica a liberdade religiosa? Fez uma confusão entre coação e coerção. Eu não tenho o direito de pôr uma pistola no peito de uma pessoa e dizer, ou se converte ou morre. A Igreja não permite, é pecado. Mas eu não tenho o direito da liberdade por mal. Então, há uma autoridade da Igreja também, de interna, né, que a Igreja respeita as consciências, mas não força. Mas eu não tenho o direito de permitir que as outras igrejas, só uma igreja verdadeira, mas que os outros, essas seitas todas, tenham liberdade de pregar o mal. Imagina um médico começar a pregar, difundir um remédio que mata. Um criminoso. Muito pior é difundir, entre mil aspas, uma religião que leva as almas para o inferno. Um dogma que todas as pessoas têm graça suficiente para salvar. Quem se perde tem culpa. Não adianta dizer, não, foi fulano que me induziu. Não, Deus nosso Senhor, nosso juiz particular, vai dizer, fulano, não venha com pretextos, porque eu lhe dei as graças para não pecar. Eu lhe dei as graças para encontrar a verdadeira religião.
A igreja, para tudo, a igreja tem resposta. Fora da igreja não há salvação. Mas o que há três tipos de batismo. O batismo de água, todos nós recebemos. O batismo de sangue, que é o mártir, que conheceu a doutrina católica, mas não teve tempo de ser batizado, mas, no momento do martírio, aceitou o martírio para não renegar aquilo que já tinha aceito, que é a fé, a ideia da fé, mas queria ser batizado, é o batismo. E o batismo de desejo. É daquele que tem condições de alma tais que, se ele conhecesse a fé católica, se converteria. E é bonito que a igreja tem, nos livros de apologética tradicionais, tem exemplos. Mas tem um que sempre me moveu muito, que é os índios da Patagônia. Primeiro, os índios não são primitivos, são decadentes. Eles são todos filhos de Adão e Eva. São decadentes, que caíram por abandono da fé e caíram na barbárie mais absoluta. Mas as pessoas podem ser desviadas depois de muitas gerações, etc., e não conhecerem a igreja. Mas devem estar em condições tais que, se conhecesse a igreja, converteria. Isso aconteceu com os índios da Patagônia. Eles tinham uma revelação que vinha de pai a filho. Primeiro, eles eram monoteístas, monogâmicos, e no seu total cumpriam a lei natural. A lei natural é aquela que, segundo São Paulo, tem impressa na alma do homem por Deus. E todos sabem o que é o bem e o mal. Mas eles tinham uma revelação, um dia viria um homem vestido de preto, que os revelaria, os abriria os olhos para a verdade, para a igreja. Quando chegaram os salesianos, começo do século XIX, filho de Dom Bosco, exatamente, chegaram, converteram com a maior facilidade. No México, San Juan Diego, Guadalupe, eles converteu o povo todo, eram milhões de batizados. E a igreja tinha isso em vista. Tá? Hoje eu citei na palestra, hoje à tarde, que há um documento de Papa Pio XII, que foi repetido depois por João Paulo II, em que ele diz o seguinte: na América, o que na Europa a igreja levou 8 séculos para fazer, na América, em 1 século, a Europa inteira tinha se convertido ao catolicismo. Desde o Canadá, passando para todo o centro dos Estados Unidos, México e toda a América, se convertiram à fé católica. Depois vieram os ingleses com suas seitas e fizeram horrores. Não sei se ouviram falar, um filme que tinha na minha infância, que eu assistia quando eu tinha 11 anos, chamado O Último dos Moicanos. De fato, é o último católico. Os outros, todos os ingleses tinham morto. Protestantes. E um outro ponto que nós temos que ter muito presente, que a única igreja verdadeira, por ser a única igreja que foi revelada por Deus Nosso Senhor, é a nossa. Nossa religião foi revelada. As outras todas essas seitas e pseudo-religiões, são self-service. Lutero inventou uma igreja para justificar a sua posição. Então, ao ponto que há um texto de Lutero, a mãe dele lhe perguntou: qual é a melhor igreja? Ele respondeu para a mãe: para viver a minha, para morrer a católica. Sabia? Esses comunistas todos são todos satanistas. Tem os documentos satanistas de Lenin, de Lutero, de Stalin, de todos esses líderes comunistas, marxistas, são todos satanistas. Esses protestantes, espíritas, são todos, na final, são satanistas. O Senhor diz que quem não está comigo está contra mim. Não existe ponto neutro.
Portanto, o que nos une ao São Atanásio, ao Instituto São Atanásio, ao Dom Bosco, esse número imenso de pessoas, de jovens estão participando já da Liga Cristo Rei, é exatamente essa unidade nesses pensamentos centrais. Que uma vez explicada, tudo é natural e tão claro quanto a água no pote. Não tem dúvida. É claro que é assim. E tem dogmas que afirmam isso. Bom, e uma coisa, nós tivemos, o professor Pinico de Oliveira insistia muito nesse ponto, que é fazer as coalitions, coligações, a coligações dos bons. Assim como os maus se unem, tem aquele texto São Luís de Montfort, Oração Abrasada, que mostra todos com um grão de areia, depois de terra amarela ou branca, etc, etc. Todos os maus se unem contra a igreja. Assim também nós devemos nos unir para fazer frente a isso. E há um exemplo que também o professor Pinico de Oliveira insistia: quando tem um incêndio, quem carrega balde é aliado. Depois, com um protestante, uma coisa assim, por exemplo, na luta agora no Brasil para evitar que o Brasil caia nas garras dessa seita vermelha que dominava, nós vamos fazer força e o atual presidente possa continuar. Entre nós, precisamos dizer assim, não é nem de longe o ideal, como chefe de Estado. Mas na situação atual, é mal menor. E nesse momento, todos os anticomunistas devem se aliar para evitar que essa seita vermelha volte a dominar como dominou. Porque se nós formos ver que fizeram esse governo de esquerda nesses últimos anos, tem Fernando Henrique, todos eles, tem um denominador comum. É tudo aquilo que destrói os restos de cristandade que há ainda hoje. Então, é um ponto. Mas desde que não se renuncie à ideia da restauração. Agora está tudo resolvido. É uma etapa. Depois acertamos contas. Depois do incêndio, acertamos contas entre nós. Entre nós. Com eles. Porque não são nós. Nós somos só os católicos e católicos militantes. Nós estamos num período talvez o mais interessante dos últimos séculos. Porque nós estamos assistindo o ocaso de uma civilização apóstata, um ocaso sujo, caótico, asqueroso. Mas, no fundo desse ocaso, são os primeiros clarões de algo de novo. Que é, os primeiros clarões daquilo que Nossa Senhora em Fátima anunciou. A restauração da cristandade, a restauração do reino, os primeiros luzes do reinado do Imaculado Coração, seu Imaculado Coração. Agora, isso não vai também sem um acerto de contas. Nossa Senhora de Fátima anunciou assim: se não consagrar o mundo, se o mundo não fizer penitência, não se emendar os seus pecados, não houver correção dos maus costumes, etc., e se a rua não for consagrada, terá um castigo. E várias nações apareceriam, etc. E nós estamos vendo chegar, porque como não houve conversão no conjunto, não. Tem esses primeiros clarões. Os jovens conservadores estão aparecendo em toda parte. Os conservadores, eu não gosto muito da expressão conservador, eu gosto mais da expressão tradicionalista, porque nós estamos falando das tradições verdadeiras. O conservador tem a ideia de parar na história, isso não existe. A pessoa ou progride no bem, na virtude, ou decai. A vida espiritual é assim. Na vida material, quanto menos se come, mais fome tem. Na vida espiritual, quanto menos se reza, menos vontade de rezar, mais até assédia. Perde
desejo de progredir na fé. E entra a tibieza. Na tibieza vem o pecado vem a decadência e vem o castigo. Na vida eterna e para as sociedades também vem o castigo. Há um princípio de Santo Agostinho. Santo Agostinho diz o seguinte: as pessoas se salvam ou se perdem. As nações, não há julgamento para uma nação como o Brasil. E, por causa disso, as nações não têm nenhuma perseguição, nem no céu nem no inferno. Levam as pessoas ao inferno não foram católicas. Mas não haverá um castigo do Brasil, na vida eterna. Mas são castigados nesse mundo. O Santo Agostinho vai explicar isso em seguinte: o que explica muitas vezes um católico, um bom católico, militante, sofre muito nesse mundo. E tem certas pessoas não são católicas, tem uma certa largueza, uma certa vantagem, se sente bem, etc, etc. É que Deus, na sua infinita justiça, sabendo, para Deus não há segredo, não há passado, nem presente, nem futuro, sabendo que essa pessoa vai se condenar, está uma situação. Sabendo que essa pessoa vai se condenar, lhe premeia algo de bom que ele fez. Nem se tem sido caritativo, ou fez um ato de bondade para uma pessoa pobre, qualquer ato de bom que ele tenha feito. Então, Deus permite que ele tenha uma certa felicidade nesse mundo, porque ele terá um castigo eterno pelo que ele fez de mal. E todas as coisas na igreja são muito equilibradas e tem fundamento na fé. Tem uma lógica incomparável. E as pessoas sabem quando estão fazendo bem ou quando estão fazendo mal. E as pessoas que não são católicas sabem que a única religião verdadeira é a católica. Tem tanto no movimento monárquico quanto no Instituto Pínico de Oliveira. Certamente a mesma coisa deve haver na Liga Cristo Rei. Deve ter muitos convertidos. Mas nos Américas que eu frequento, todos os convertidos que eu conheço diziam: nós sabíamos que a única religião verdadeira era a católica. Todos. No fundo, nós sabíamos. Daí a nossa obrigação de fazer apostolado. E aqui mesmo, hoje tem pessoas que já tinham se convertido. No ambiente que até que teve convertido em contato com ali Cristo Rei, ou com uma pessoa do Instituto, etc. Agora, nós estamos vendo hoje, por bondade de Deus, por misericórdia, vão surgindo esses grupos de jovens que não havia há 20, 30 anos atrás. Eu recordo quando eu era estudante, nós batalhamos muito, mas não havia um certo desejo de resistência como há hoje. Padres jovens, no clero, eu costumo dizer, os piores são na minha idade. Porque assistiram euforicamente, aceitaram euforicamente o concílio. Tiraram a batina, tiraram as imagens das igrejas. Os que estão aqui não pegaram as perguntas. Foi uma verdadeira, eram iconoclastas. E nós, a perseguição brutal. Hoje, é incrível o número de padres jovens que vêm essa restauração e se dedicam a isso. Bom, o Santo Dom Bosco, quantos padres tinham lá? São minorias, uma minoria aguerrida. E eles estão perdendo a garra. Eles não têm mais o desejo e aquela autoconfiança para vencer. Bom, nós estamos vendo isso na Ucrânia agora. A Rússia seria 10 vezes mais forte que a Ucrânia. Mas os ucranianos, o cerne da resistência da Ucrânia, apesar de serem minoria, os católicos na Ucrânia são só 7%. Mas o cerne da resistência são os católicos.
Já foi na Praça Maidan, que tinha uma tenda que todo dia tinha missa contínuas, com a imagem Nossa Senhora de Fátima? E está sendo agora. O cerne dessa resistência são os católicos. E você tem de ver que os ventos estão mudando. E o número de... Tem notícias, as pessoas lá da Polônia, países contam, de muitos cismáticos. Esses ortodoxos, mas não são ortodoxos. Os ortodoxos são só os que aceitam a ideia da ortodoxia, são aqueles que aceitam a plenitude da igreja. Mas eles dizem que são ortodoxos. Não são. São cismáticos. Mas muitos desses cismáticos estão se convertendo com a guerra. Vendo a garra dos católicos. Vendo a coerência dos católicos. Vendo o desejo dos católicos de defender a pátria. Porque os ventos estão mudando. Não quer dizer que nós temos que ver isso aqui em frente. Não houve a conversão e um castigo vem. Se quiser, nós mando uma Ademir, que eu tenho o seu e-mail, uma coletânea de profecias sobre os dias atuais. Desde Santa Delgarda, São Luís de Montfort, São Vicente Ferrer, todos os grandes santos que falam dessa apostasia generalizada hoje em dia, dessa minoria, do castigo que vem, mas dessa restauração católica. Todos. Até Santurione, São Maximiliano Kolbe, falam no Reinaldo de Maria. Portanto, vamos continuar com coragem, batalhando pela Santíssima Virgem, batalhando pelo Reinaldo Social Nosso Senhor Jesus Cristo, com a certeza que Deus Nosso Senhor nos abençoará, a Santíssima Virgem nos protegerá e, por fim, o seu Imaculado Coração triunfará. Nós jogamos com as cartas marcadas. Existe a promessa, Nosso Senhor Jesus Cristo, que as portas do inferno não prevalecerão. Portanto, eles não vão destruir a igreja e a promessa de Nossa Senhora, por fim, o seu Imaculado Coração triunfará. Nós jogamos com as cartas marcadas. Seria uma loucura não nos dedicarmos a esses ideais. São Paulo já dizia, "Vem-me que se não evangelizava. Ai de mim se não evangelizar." Mas com o espírito laico, a pessoa tem a ideia, não, é uma vidinha correta. Melhor das hipóteses, moço rico do Evangelho. Se condenou. Nosso Senhor disse para abandonar seus bens e seguiram. Preferiu levar uma vida correta. Mesmo quando eu era jovem, com contatos, depois eu estudei no Paraná, no nosso Paraná, Colégio Palotinos. Que, aliás, com essas reformas todas, praticamente estão extintos todos os colégios que eles tinham, etc. Acabou. Palotina, que era toda essa região do oeste do Paraná, Cascavel, Palotina, etc., Toledo, é um feudo dos padres palotinos. Mas está tudo vazio. Jacarezinho tinha um colégio muito bom, palotino. Acabou. Por quê? Porque abandonaram o idealismo católico. Se adaptaram ao mundanismo do concílio. Infelizmente, o concílio, quem o convocou, dizia, não, o ambiente na igreja está muito abafado, né? Não, ele precisa abrir as janelas para o mundo. O que aconteceu? O mundo entrou. E a ideia do combate o demônio, o mundo e a carne desapareceu. Portanto, peçamos a Nossa Senhora nos ajude, peçamos a Nosso Senhor Jesus Cristo, nós sejamos dignos do sangue infinitamente precioso que derramou por nós na cruz. E que esse sangue tenha todo o fruto que está nos planos de Deus se realize. Porque está nos planos de Deus que um dia o mundo se converterá.
É o que eu tinha a dizer. Eu pergunto se tem alguma pergunta, alguma dúvida, algo a comentar. Portanto, Lemir, algo a coisa. Alguém quer perguntar alguma coisa? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta para Dom Bertrand? Jean, né? 2. Boa noite, Vossa Alteza, Dom Bertrand. A gente já se viu, né, agora há pouco. Gostaria de... sempre eu assisto, né, às suas palestras, né? Eu estou no movimento monarquista desde 1991, né? Eu faço parte de uma frente monarquista católica aqui em Curitiba, né? Trabalho em prol do movimento pela cristandade, né? Eu entendo o parlamentarismo como uma chave de transposição de Estado e governo, né? Porque é um sistema democrático. Eu pergunto para o senhor qual seria, de fato, na conjectura atual do país, como seria possível nós instaurar, como já dizia Arlindo Veiga dos Santos, a monarquia tradicional católica no país? Eu, com toda franqueza, eu não acredito também numa restauração da monarquia sem a restauração católica. Não adianta, uma monarquia na sueca, ou mesmo a espanhola, ou a belga, apesar de ser um país, a Espanha e a Bélgica eram países católicos, mas um regime neutro nessa matéria. A respeito da democracia, é preciso com a doutrina da Igreja. São Tomás de Aquino, põe a pergunta, quais são as 3 formas de governo? A democracia, a aristocracia e a monarquia. Qual é a mais perfeita? É a monarquia. Por isso a Igreja Católica, por uma decisão divina, é uma monarquia absoluta. Desde que o Papa não mande uma coisa que vá contra a doutrina da fé. Porque aquilo que um Papa disser que contraria as tradições e a fé católica, é preciso resistir. É o que diz Monsenhor Schneider. E com toda razão. O professor Nicolau de Oliveira fez um documento também, Os Politik de Paulo VI. Os Politik é a política de Paulo VI com o Oeste, que é as nações dominadas pelo comunismo. É preciso se aproximar, entrar no diálogo, etc. E mostrar o seguinte, nós não temos direito de ceder nos princípios. Mas há certas circunstâncias que é um mal menor que a situação no Brasil atual. É menos mal a vitória do Bolsonaro do que a volta aos comunistas, aos vermelhos. Assim também o parlamentarismo. Mas, continuando a teoria de São Tomás, as 3 formas são legítimas. A mais perfeita é a católica, a monarquia. Por isso a Igreja tem uma monarquia absoluta. Mas por causa do pecado original e dos riscos, o melhor na espiritual, religiosa, é a monarquia. O Papa, depois auxiliado pelos bispos, etc. Toda a hierarquia da Igreja. Mas na sociedade temporal, por causa do pecado original e do risco da tirania, a mais perfeita é um sistema que soma as qualidades da monarquia, as qualidades da aristocracia, as qualidades da democracia. Só que democracia não é o que nós temos aí. Não é o sufrágio universal. Não é um regime igualitário. Mas é respeitar aquela surgência, aquele dinamismo que tem uma sociedade virtuosa. E manifesta ao seu rei, ao seu senhor feudal, as suas aspirações. Eu já vi muito no Portugal, antes do Marquês de Pombal. É um regime que somava democrático, aristocrático e monárquico. Havia harmonia. A aristocracia o que é? É o governo dos melhores, etc. E a monarquia é o governo de um. Então,
os riscos da democracia é a demagogia, da aristocracia é a plutocracia e da monarquia absoluta é a tirania. Então, o mais perfeito é essa harmonia que deve haver. Então, se pode aceitar uma eventualidade, teoricamente, o que não é o ideal completo. Mas, desde que se tenha em vista realizar aquela sociedade ideal que havia na Idade Média. E foi, na história do mundo, foi o período mais perfeito. Até o próprio Marx disse nos seus livros que foi o período, ele dizia assim, o período, a hora do proletariado. Não é o proletariado, esse proletariado imundo que nós temos hoje em dia, não sei, imundo não, mas que é o proletariado revolucionário. Mas era que o povo tinha muito mais, havia muito mais harmonia. Por exemplo, sai que o Império Romano Alemão. A coroa do imperador engloba mais de 700 soberanias. Eram cidades livres, eram abadias, eram ordens religiosas que tinham sob direção sobre as suas, como se fosse um pequeno monarca. Havia abadesas com soberania, depois condados, ducados, principados, etc. Havia uma... São 700, imagina que a burocracia manter 700 soberanias. Não, é um regime essencialmente familiar. Não havia burocracia. Para ter ideia, no tempo de Luís XIV, que lançou o fundamento do absolutismo, o Rei Sol, que não era o que nós concordamos, havia em Paris, na França inteira, cerca de 1 milhão e poucos funcionários. Hoje são 100 milhões. 100 milhão e pouco, não, perdão. 1.000 e poucos funcionários. Hoje, 1 milhão. No Brasil também. Porque é um Estado que tem a pretensão de organizar-se como se Deus não existisse, que não conta com a graça de Deus, não confia no próximo, porque o próximo também é o filho das trevas. Ninguém confia em ninguém. Numa sociedade católica, o relacionamento das pessoas são um relacionamento de pai a filho, um relacionamento de patrão e operário, um relacionamento orgânico. Então, desde que se tenha o ideal da restauração de uma sociedade inteiramente católica, totalmente católica, pode haver alguns passos intermediários, como atualmente o Brasil é um passo intermediário, digamos, o presidente Bolsonaro, apesar de católico, não. Está em terceira mulher, enfim, etc. Não é nem de hoje, mas é menos mal do que o que havia. Foi feito recentemente uma consulta à Santa Sé, consulta oficial, e que é um bom cardeal que respondeu. É o seguinte problema, a questão americana. Havia um grupo, havia uma tendência a uma lei que restringisse o aborto, mas não seria acabar com o aborto. Não falava em acabar com o aborto. Pode-se apoiar ou não? A resposta da Santa Sé é sim. Pode, numa circunstância atual, desde que o católico pode apoiar ou não. Pode, desde que isso não manifeste uma fraqueza e que ele tenha a ideia de o primeiro passo é acabar completamente com o aborto. Eu acho que essas coisas católicas são muito equilibradas. Então, desde que nós tenhamos o ideal de uma restauração na sua temporal, inteiramente de acordo com a boa ordem pós-produzida na criação, e que tenha em vista exatamente que é uma sociedade virtuosa, se pode, como primeiro passo, é isso.
E falar em absolutismo agora, primeiro é o seguinte, absolutismo também não era ideal. Porque não havia essa harmonia social entre as várias classes sociais. Era o rei, tinha a pretensão de mandar sobre tudo. E isso, infelizmente, alguém elogiou o Marquês de Pombal hoje à tarde, e eu me encarreguei de dizer uma dessas coisas, e acho que a pessoa que elogiou até saiu da sala. Foi um canalha, maçom, péssimo. Quem perseguiu os caras, o padre Malagrida, que foi morto, tem um santo padre jesuíta, e outros tantos, as perseguições à nobreza, ele acabou com Portugal autêntico. Depois, Dona Maria I procurou restaurar em torno do possível, por isso que era chamada Viradeira, ou a Maria Piedosa. E ela introduziu uma devoção que era o Sagrado Coração de Jesus. E ela fez o que Luís XIV não fez, que foi a consagração ao Sagrado Coração de Jesus, que Luís XIV não fez e por isso foi a Revolução Francesa. Quando Luís XVI, preso na Torre do Templo, fez, era tarde. E agora nós estamos querendo, enfim, eu falei com o Bruno Mendes ontem ainda sobre isso. Bem que o Brasil já tinha sido consagrado, porque o Brasil era o Estado do Brasil, por Dona Maria I, mas nós temos que fazer agora a consagração. Eu fazer sobre ao Sagrado Coração de Jesus, e atendendo para o Brasil especificamente o pedido do Sagrado Coração de Jesus a Santa Margarida Maria Alacoque. O pedido feito ao Sagrado que no Santa Margarida Maria Alacoque pediu a Luís XIV e Luís XIV não fez. Ontem eu falei com isso, nós estamos preparando para deve ser anunciado nos próximos dias. Eu pedi exatamente ao Bruno Mendes que visse para ter a aliança dos Liga Cristo Rei. Nós queremos ver se conseguimos também fazer o pessoal paralelo e outras organizações para fazer essa consagração dia 13 de maio do ano que vem no Corcovado. Porque o Corcovado tem uma história muito bonita, não é tão conhecida quanto deveria ser, mas quando a Princesa Isabel aboliu a escravidão, os cariocas e outros brasileiros queriam a Cuba nominar a Redentora, queriam fazer um monumento a ela. Ela disse, não, eu não quero um monumento para mim, eu quero um monumento para o Redentor no alto daquele morro, no Corcovado. Não sei se está clara a resposta que eu lhe dei sobre a questão do absolutismo e da... Sim. Eu, na verdade, eu não entendo a monarquia tradicional, né, como absolutismo, mas como exatamente um direito natural. Direito natural, né? Reinar e governar, né? E um sistema do poder atemporal, né? Sim. Mas a primeira, a célula máter da sociedade, qual é? É a Santa Igreja Católica, né? Não, a sociedade temporal. Família. Que é a micromonarquia em posição divina. O pai é rei, a mãe é rainha e os filhos são príncipes herdeiros. E o mais velho é o herdeiro. Assim também é numa cidade. Há uma pequena monarquia. É toda uma cidade piramidal, no bom sentido da palavra, de uma harmonia entre as várias classes, como deve haver em toda que é a normal da sociedade. Agora, os laicos, eles não pensam em... Eles têm a pretensão, como eles não acreditam em Deus, não querem servir a Deus, são contra Deus, eles têm a pretensão de organizar do Estado, de cima a baixo, organizar tudo, dominar tudo, controlar tudo. Inferno. Essa sociedade que nós vivemos. Impostos brutais, controla a nossa vida em todos os detalhes. E uma coisa a gente sente com um Big Brother que tem um poder absoluto, sabe tudo que eu estou fazendo, não estou fazendo, e vem com ameaças de multas colossais e todas essas restrições. Não funciona. Quanto mais regulamenta, pior.
O Papa Bento XVI, numa encíclica, que é aquilo que Deus Caritas Est, ele disse: nós não necessitamos de um Estado que tenha que regular toda a nossa vida. E quem estudou direito aqui, tem uma das senhoras lá no fundo, deve se lembrar nas primeiras classes de filosofia do direito, se ensinava um princípio do direito romano. Plurima lex, péssima república. Quanto maior o número de leis, pior a coisa pública. Mas o Estado laico tem a pretensão de ganhar absolutamente tudo, controlar tudo, e acha que o Estado vai resolver. Quanto mais leis, um caos, pior fica. Quanto mais o Estado intervém, pior fica. A Igreja tem a solução para tudo. Por exemplo, hoje falamos da questão, o caos da saúde pública. O que o Estado chamou a si a saúde pública é um caos. Antigamente, o que havia? Santas Casas de Misericórdia. Vivia por conta, não custava nada à nação, vivia por conta da caridade pública. Os fazendeiros davam garrote, davam arroz, davam isso, os que tinham mais davam mais, etc. Aí uma instituição lindíssima, que aqui não tenho consciência que haja no Brasil, tenha havido no Brasil. Certamente havia. Bom, a roda. Ouviram falar da roda? Quem sabe o que era a roda? A roda. Infelizmente havia casos de massa. Pessoa pelo pecado concebeu uma filha. O filho nasce, a tendência seria matá-lo. Como o gênero faz, põe na lata de lixo. Quando não aborta antes. Não, havia uma roda, nas Santas Casas, havia uma espécie de cilindro, uma parte, se podia pôr uma coisa, rodava o cilindro, e do outro uma campainha, de uma pessoa e recolhia. Isso ainda existe certos conventos mais rigorosos para deixar uma carta, um recado, um presente, isso é a roda. Mas sobretudo era a roda exatamente para esses casos. Mas havia uma outra coisa que era certas crianças que nascem completamente deformadas, que é praticamente impossível uma família sustentar. Havia uma instituição religiosa, uma congregação, que os acolhia, eu não recordo o nome dessa instituição, e que tinha casas para receber essas crianças. Como é que chamava essa casa? La Maison de Petit Jésus, a casa do menino Jesus. Então a pessoa tinha uma criança, os vizinhos ficam sabendo, depois perguntaram: seu filho onde está? Onde ele está? Está na casa do menino Jesus. Eu acho tão bonita essa ideia. Só a igreja é capaz de fazer uma coisa assim. Outra coisa, aposentadoria. Não havia. Era família. E havia uma instituição que foi abolida por Napoleão, e depois, os países que adotaram o Código Napoleônico, é o morgadio. Não sei que sabem o que é o morgadio. Mas são suma sabedoria. O Código Napoleão praticamente impõe a divisão igualitária dos bens de uma família. Quando morre o chefe de família, divide igual, forma igualitária. O Código Napoleônico. Naquele tempo, não. O morgado era o filho mais velho. Então o filho mais velho herdava o patrimônio do pai. Mas herdando o patrimônio do pai, ele tinha várias obrigações. Sustentar os pais quando ficavam mais velhos. Em certo momento os filhos passavam a ser pais dos seus pais. Sustentavam um irmão filho de guerra, uma irmã que é solteira, um outro que está doente. O morgado tem que sustentar. Mas o pai, sabendo que o filho mais velho seria um morgado, estimulava os filhos mais jovens, os filhos cadetes, a formar o seu patrimônio, a vencer na vida. Não havia aposentadoria. Nesse Instituto de Aposentadoria, todos sabem, 30% pelo menos do que as pessoas pagam para ter aposentadoria fica no caminho. Ou
no bolso dos funcionários ou no custo da máquina pública. Um fiscal da Receita Federal, isso foi na década de 90, me disse: o custo da arrecadação da Receita Federal é 30% do valor que recolhe. Bom, aqui nós temos a Justiça do Trabalho. Até algum tempo atrás, o custo de toda a estrutura da Justiça do Trabalho era muito mais do que todas as indenizações que a Justiça do Trabalho deu aos que entraram no pleito. Porque a coisa não é orgânica. E o Estado paternalista, que acho que tem que resolver todos os problemas, dando o quê? Nesse caos. Logo, a única solução qual é? Restaurar a questão da área. Para tudo, até para isso. Não só pela glória de Deus, mas vale, as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, procurar em Deus e sua justiça, e o resto todo virá para a acréscimo. Não sei se com isso respondo a sua pergunta. Bom, o relógio vai correndo, eu já cheguei atrasado, são quase 10 horas. Alguém mais tem uma pergunta? Boa noite. Uma pergunta. Sobre essa questão de São Tomás de Aquino e o modelo mais perfeito ser uma união dos benefícios da monarquia, da aristocracia e da democracia. Eu li já em um livro que aqui no Brasil... Isso é a teoria de São Tomás, não é minha? Sim, São Tomás. Sim, que no Brasil, com a Constituição de 1824, tentou-se fazer isso, tendo o caráter de monarquia na pessoa do imperador, o de aristocracia no Senado e o de democracia na Câmara. Eu gostaria de saber se Vossa Alteza considera que isso realmente conseguiu se propor como São Tomás esperava, ou se foi uma tentativa falha. Que seria mal menor. De fato, como eu disse já tarde, Dom João VI, que teve formação católica, ele quis preservar o Brasil do espírito da Revolução Francesa, que já tinha dominado o Porto, a Revolução do Porto. Em grande parte conseguiu, mas não totalmente. Então, na primeira Constituição, alguns pontos que são das nossas tradições católicas se mantiveram. O respeito à propriedade privada, etc. Outros pontos, infelizmente, não. A primeira Constituição, por exemplo, não aceitou o morgadio. Praticamente aboliu o morgadio. A ideia de uma sufrágio universal era sem ai meu Deus, me escapa um pouco o cansaço do dia, mas escapa. Eu só votava quem tinha mais uma certa quantia de renda por ano. Só que essa quantia era a fortuna de 23 mil reais. Mas o salário mínimo naquele tempo, o rendimento que tinha, qualquer operário, começa o trabalho, se um estudo do Banco do Brasil, era bem mais do que isso. Um operário, eles tinham, não tem essa estatística no Banco do Brasil, mas praticamente com 2 meses ele já teria os 23 mil reais, né? Não é praticamente muita limitação. Mas já quem lê a memória de alguns brasileiros do século XVIII vê que já introduziu a ideia dos partidos. E uma pessoa tinha muita harmonia entre as famílias, era essencialmente familiar, toda a organização, começou a rivalidade nas famílias. Por causa da ideia de partidos. O partido parte, o partido divide. Já está na própria definição. Partido parte o país em vários cargos. Um copo quebrado. Não funciona. Independente de ter havido fraude ou não nessa última eleição, o fato de um homem como Lula recebendo muitos milhões de votos
O que vale a escolaridade universal para ter isso? O risco de um bêbado ladrão, o maior ladrão que é a nossa história, ser reeleito? Porque não funciona, não adianta. A única solução é a restauração da cristandade, que respeita esses princípios orgânicos, porque é um princípio também. Perdão. A vitalidade de um povo não vem de cima para baixo, vem de baixo para cima. Afinal, a missão de um rei ou de chefe de Estado, em primeiro lugar, ser a encarnação da virtude do seu povo, o símbolo vivo da nação. E um exemplo que sustenta a nação, a virtude. Em segundo lugar, é ser o natural defensor do seu povo. Ele deve estar na primeira linha de defesa do seu povo. Em terceiro lugar, ele deve saber auscultar as aspirações autênticas do seu povo. Somar isso à sua longa sabedoria pessoal, que ele vem de várias gerações, orientar a esse povo para a realização do desígnio de Deus para essa nação. Não é mais que isso. Está clara a resposta. Dom Bertrand, muitíssimo obrigado. Nós agradecemos imensamente as suas palavras de fé, de encorajamento, de sabedoria que o Senhor nos dirigiu essa noite. E para expressar essa nossa gratidão e o quanto o Senhor nos honra com a sua presença aqui no Instituto Santo Atanásio, nós gostaríamos de lhe presentear com essas obras que nós lançamos da campanha Política e Cristandade. Acredito que o senhor apreciará muito. Eu traduzi algumas delas. Cardeal foi um grande cardeal. Cardeal Bilot, Louis Bilot. Sim. Esse aí é o Estado Católico. Todos eles são Estado Católico. Só que eu tenho que fazer uma correção. Não é minha sabedoria, é a sabedoria da Igreja. Da Igreja, sem dúvida nenhuma. Muito obrigado e viva Cristo Rei! Viva Cristo Rei! E salve Maria! Maria! Viva Cristo Rei!